E aí, rapaziada, tudo bom com você? E aí? Bom, hoje eu tô com uma colinha aqui, mas não quer dizer que vocês não vão ter acesso à minha mente e nem ao meu intelecto de forma original, entendeu? É só pra eu não me perder e não começar a voar muito falando sobre uma parada e me esquecer, ficar me perdendo aqui. Se eu me perder, eu consigo voltar. Então, é isso. O vídeo de hoje é sobre disciplina. Puxando o gancho do último vídeo, inclusive se você não assistiu o último vídeo, aqui eu estou te fazendo um convite para você voltar e no último vídeo, no caso, o penúltimo vídeo do canal postado e assistir, onde eu falo basicamente sobre o quão é fácil a gente se tornar uma pessoa triste pela gente ficar em casa somente e até pensar que está desenvolvendo ali uma depressão, sendo que na verdade não é, sabe? Que você se colocar ali numa posição de fazer, de buscar fazer as suas tarefas ou buscar uma tarefa para fazer, independente se é rumo ao teu propósito ou não, buscar alguma coisa para fazer, isso vai já te tirar daquela zona do seu mundo, do seu quarto, para que você faça realmente, se sinta melhor consigo mesmo, se sinta útil, entendeu? Para você e para a sociedade. E voltando ao assunto, tá, desse vídeo aqui, que é sobre disciplina, eu tava com uma rotina, mano, de ir do trabalho para casa e de casa pro trabalho sem fazer nada. Foi por esse motivo que eu gravei o outro vídeo lá. E o que acontece? Eu acabei me pegando uma pessoa muito triste porque eu tava simplesmente só vivendo isso e o trabalho que eu tava não era algo assim que eu me via no futuro continuando realizando aquilo, sabe? Eu me vi, cara, preso nesse trabalho de uma forma que eu só respirava o que tinha ali. Eu acordava de manhã, partia para lá, né, transporte, essas coisas, chegava lá, ficava lá até de noite, de lá saía, chegava em casa, dormia e no outro dia a mesma coisa. 6 por 1, tá? Tinha um dia de descanso que era no domingo, que às vezes a gente ia para lá trabalhar, eu ia trabalhar nos domingos, então era um trabalho bem sugado, tá ligado? Mas assim, cara, o que eu quero falar exatamente é que eu acabei absorvendo a cultura daquela empresa e acabou dando choque com a minha cultura pessoal, com os meus princípios, no caso. Os princípios da empresa começaram a dar choque com os meus princípios. Aquilo que estava enraizado nas pessoas que estavam lá há um pouco mais de tempo. Então eu me vi num mundo onde eu não fazia parte daquilo ali. E pô, tava sendo custoso pra mim, porque eu não tava conseguindo treinar, eu não tava conseguindo fazer outra atividade qualquer, nem mesmo encontrar com amigos meus. Todas as pessoas que eu me comunicava eram dessa empresa. Por mais que eu estivesse aprendendo muito sobre pessoas, porque era um trabalho envolvido com vendas, e aprendendo muito sobre vendas, muitos conteúdos, aprendi muita coisa em pouco tempo, porém, o custo disso na minha vida pessoal, isso foi completamente diferente, destoa, entendeu? Mas enfim, o problema de eu ter tido esse tipo de rotina foi que as pessoas desse ambiente se tornaram o meu mundo. Passaram a ser os meus amigos, os meus colegas, não só de trabalho. Porque, pô, eu tava passando o dia inteiro, à tarde, à noite. Pô, era só aquilo que eu vivia, entendeu? E, pô, isso que me fez entrar numa fase de questionamento, tudo isso veio antes de um período que eu me coloquei fechado para qualquer outra coisa porque eu tava me preparando para fazer uma prova. Só que antes disso, eu tava nessa empresa que, cara, era como se eu tivesse doido da cabeça, porque eu pensava de uma forma e a galera ali da cultura daquela empresa, com a mente já moldada de uma forma, pensava de outra.
E aí eu ficava como louco. Só que eu só tava num ambiente que não era meu. E eu comecei a me questionar sobre essas coisas. Comecei a me questionar e ter dúvidas. Ficar triste comigo mesmo, com a minha vida. Não querer fazer nada. Eu queria fazer tanta coisa. Só que depois que eu tava lá, cara, depois que eu tive essa rotina, eu fiquei, cara, eu não entendi, porque eu passei a não querer fazer nada. Eu só ia de casa pro trabalho, do trabalho para casa, só isso, era a minha rotina, só isso. E por mais que eu tentasse fazer uma atividade física, eu tava muito cansado, por mais que eu tentasse parar para ler algum conteúdo, algum livro, eu tava cansado. Como a gente tem que cuidar de nós mesmos para não cair em certos contextos, vamos dizer assim. Porque contexto é rei, cara. Contexto é rei. Contexto é rei. Não tem como. Você tá inserido num contexto, para aquele contexto ali, algumas habilidades suas vão ser primordiais para sua sobrevivência, para você alcançar novos objetivos. Algumas habilidades vão ser úteis para um certo tipo de contexto, mas para outro talvez não. Para outro, no meu caso, eu me adaptei à empresa e eu aprendi muito lá. Aprendi muito. Só que eu vi que estava me ativando alguns pontos na minha personalidade do AJ malvadão. E de alguma forma era como se eu tivesse entrado num portal, mano. De um mundo diferente, de um contexto diferente, porque eu só vivia aquilo ali. Sabe, olhando agora de fora, e talvez você... Eu não sei se você que tá aí já teve uma experiência como essa de... Claro, é mais fácil de terem pessoas trabalhando em subemprego, vamos dizer assim como eu trabalhei, em escala 6x1. Já sabe como é que é, chega cedo, não tem hora para sair, né? Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E acaba que a sensação é como se você tivesse entrado num portal, porque você só vive a cultura da empresa. Você só vive com as pessoas da empresa. Os seus amigos são da empresa. Então, como você vai ter um estilo de vida, como você vai fazer algo diferente estando naquele contexto? E se você não perceber, não tiver dentro de você a diferenciação do que é certo e do que é errado, algumas desses princípios e a cultura dessa empresa e das pessoas que compõem ela vai enraizar em você. Eu quero trazer isso para a vida real. Tem momentos, tem contextos que são apenas ilusão para que você fique nele, para que você permaneça nele, para que você tenha medo de você sair dele e não dar certo se colocando num outro contexto. Aí vamos trazer a empresa de novo. Você está numa empresa, num contexto, você trabalha 6x1. Você, às vezes, estando aqui num contexto, numa cultura, onde as pessoas que compõem essa empresa têm certos princípios ali, você pode acabar sentindo medo de sair dessa empresa e começar um negócio ou fazer algo diferente que essas pessoas desse contexto aqui não fazem ou que julgam quem faz. E é pior quando há uma promessa de premiação, há eventos e coisas que te distraem, que naquele contexto onde você está inserido, onde tem premiações, onde tem eventos, você não consegue se destacar, talvez as suas habilidades podem ser melhor aproveitadas em um outro contexto, sabe? E é exatamente o que está acontecendo comigo aqui. É exatamente o que está acontecendo comigo agora, inclusive. Eu estou num contexto diferente onde as minhas habilidades estão sendo muito melhores aproveitadas do que onde eu estava. Então, mudar de contexto, mudar de local, vai bater o medo, mas a gente precisa dar o primeiro passo.
Eu não quero incentivar ninguém a sair do emprego, nem nada do tipo não, só foi um exemplo que eu usei aqui que aconteceu comigo, mas você pode olhar para outros lados, tipo o relacionamento. Às vezes você está fazendo ali o seu melhor, só que o seu parceiro ou a sua parceira não reconhece isso, ou não vê em você a pessoa que você julga que você é, sabe? E, tipo, não tô falando de se supervalorizar não, mas se você tem um conhecimento de que você consegue, que você tá dando o seu melhor e que você tá se desenvolvendo, talvez você se sinta até bem em dizer adeus, sabe? Você se sinta em paz de dizer adeus, sacou? Porque você sabe que sempre tá se melhorando, você sabe que sempre tá buscando, você sabe o caminho que você tá indo, beleza? Então não é uma parada de se supervalorizar, é de você conhecer realmente. E aí como é que eu fui, como é que eu saí, cara, desses contextos? Foi quando eu me forcei a fazer, foi quando eu dei o primeiro passo, foi quando eu falei, cara, não tenho tempo de treinar, mas, pô, cheguei em casa 10 da noite, 11 horas, dá pra eu treinar? Dá, então vou fazer. E ia, mano, terminava o treino 11h40, meia-noite, depois voltava pra dormir. Então, assim, isso começou já a trabalhar na minha mente que eu poderia fazer, o que eu posso fazer pra mudar. Então, fui treinar e começou com esse passo. Aí depois eu falei, dá pra gastar um período aqui pela manhã pra poder ler, ou pra ouvir um podcast, ou pra correr pela manhã e não precisar treinar à noite até meia-noite. Fui fazer. Então, a disciplina foi aplicada para que eu pudesse enxergar outros contextos à minha volta e não ficar somente com a minha visão imersa naquele ambiente 6x1, naquele contexto ali. Eu comecei a me colocar em outras pontas da vida onde eu consegui ver outras oportunidades. E aí, no final de semana que eu tava cansado, no dia que eu tinha pra descansar, eu falei, pô, descansar, né? Só que aí um amigo me convidou pra sair. Mesmo sem querer sair, eu saí na disciplina, porque eu sabia que iria me ajudar a sair do contexto, a mudar o contexto, a me colocar em outro ambiente. E, pô, quando sai assim, cara, eu particularmente faço amizades novas, então ter amizades novas, entendeu? Que dá uma outra perspectiva da vida, outros pontos de vista, histórias diferentes e mais. Eu fui porque tinha que fazer, eu não esperei a vontade vir, eu fui. E às vezes, mano, o que eu pensava, ou você pode estar pensando nisso agora, que as coisas vão acontecer magicamente na sua vida, mano. Não vão. Do tipo, pô, mano, um dia eu vou me tornar um grande empresário. Eu vou ter uma Porsche e isso vai acontecer porque eu tô mentalizando aqui e isso vai rolar. Mano, um dia eu vou ter, sei lá, um Audi, uma Ferrari. Pô, mano, um dia, sério? Assim, do nada? Não, mano, não, completamente equivocado, tá ligado? A verdade, cara, é que você tem que escolher. É aquela parada, aquela frase. One day or day one. Por isso é bom a gente parar e se perguntar como que é o seu eu do futuro, tá ligado? Tipo, quem é ele? Ou quem é ela? O que essa pessoa come? Qual a rotina? O que ela faz? Porque essas coisas não vão acontecer magicamente, pô. One day or day one. Você tem que se colocar na posição de fazer. É que nem a gente, pô, quer pregar pra uma pessoa. A gente vê ali que pode pregar, mas você não sabe o que falar de Deus pra pessoa. Você tem que dar o primeiro passo pra depois o Espírito começar a te usar. Porque como que Deus vai liberar unção pra sua vida, sendo que você não se coloca em movimento? Você não abre a boca. Você não grava um vídeo, sabe? Como que Deus vai liberar unção pra quem não faz? Então não vai acontecer de forma mágica, né? Não vai acontecer.
E, mano, eu fico pensando também, se Deus não é mágico de fazer as coisas de um dia pro outro, e cabe um ponto aqui, isso porque ele não quer fazer dessa forma, então por que que você acredita que não vai passar por momentos dolorosos na sua vida, entendeu? Tipo, é loucura, mano. Tem que passar pela dor, tem que fazer. De uma forma ou de outra, todos os vídeos que eu postei aqui se interligam, né? Tem que fazer, mano. Tem que dar o primeiro passo. Mesmo que você esteja num contexto, você tem que dar o primeiro passo aqui pra você sair dele. Você vai ter que se esforçar aqui, vai ser doloroso, vai ter zombaria, vai ter coisas desconfortáveis que te enchem de vergonha às vezes, mas que você vai estar olhando por um outro ponto de vista, com uma outra perspectiva e às vezes fazendo coisa que você não quer, mas para o teu benefício, ao invés de ficar no contexto onde tudo colabora para que você se torne uma pessoa ruim ou que não alcance nada na tua vida. Somente ilusão. Então, cara, não tem outro caminho. Tem que se esforçar e fazer. E você tem que orar a Deus para que os planos dele sejam os mesmos que os teus. E uma frase que eu tô carregando comigo agora é que Deus não se move somente pela minha necessidade, mas pela minha fé. Que aí, no caso, se eu tiver fé em algo e não duvidar, isso vai acontecer. Porque Deus não vai se mover somente na minha necessidade, mas na minha posição, no meu posicionamento, tendo fé que algo vai acontecer. E é algo que eu posso falar sobre. Eu tive a experiência da provisão de Deus na minha vida. Quando você entrega a sua vida a Deus e confia nele, mesmo sabendo que coisas podem dar errado, mas você tem a fé que tudo vai dar certo. E também tendo fé que ele sabe de todas as coisas, vai dar certo, irmão. Pois ele é. Vai dar certo. E ele é pai. Ele vai cuidar. Ele vai prover. Então tenha fé. Não fica somente na necessidade. Tenha fé. E se coloque em movimento. Se posicione. Enfim, mano. A disciplina começa com pequenos atos no dia a dia, na rotina, como levantar e arrumar a cama, se propor a tomar uma garrafa d'água por dia. E aí você começa a desenvolver para outros pontos também. Mas tudo isso, independente do grau, do tamanho, da dificuldade, é doloroso. Você precisa se posicionar. E se posicionando, você vai cada vez mais estar mais próximo do teu eu do futuro. E se você não tem referência do seu eu do futuro, gostaria de te falar que existe um Deus que enviou o seu único filho, chamado Jesus. E ele é a maior e melhor referência que nós podemos ter. Enfim, eu sou a Jota e essa é a minha contribuição.